sejam todos bem-vindos ao Pod Saúde Mais, o podcast que vai te informar um pouco mais sobre a saúde no Brasil. Eu sou a Rosane Silva. Eu sou a Ana Vitória Freitas. Eu sou o Gabriel Eugênio. Eu sou a Olivia Furtado. Eu sou a Naira Souza. E seguindo a linearidade dos temas dos outros episódios, hoje, no quarto episódio, vamos abordar sobre a grande reforma sanitária brasileira em uma roda de conversa. Inicialmente, sendo um acontecimento histórico, é importante termos noção do período e as circunstâncias de como ele ocorreu, não é? Isso mesmo. A reforma sanitária ocorreu no contexto da luta contra a ditadura militar, no início da década de 70 no Brasil. Outro ponto importante foi liderado por profissionais e militantes da saúde que se propunham a pensar no sistema brasileiro com o propósito de democratizar o acesso à saúde no país. Foi o resultado de um conjunto de alterações estruturais realizadas na área da saúde, quanto à falta de condições de saneamento e à baixa qualidade na prestação dos serviços, entre tantos outros. Depois de saber o contexto histórico disso tudo, então, como de fato ocorreu? Então, a reforma sanitária aqui no Brasil foi inspirada pela reforma da Itália. Aqui no Brasil, ela ocorreu na década de 70 e foi proposta para mudar a visão social sobre a saúde. Nessa mudança foi criado o CEPES, que é o Centro Brasileiro de Estudo da Saúde, criado em 1976, que tinha como principal pauta falar do direito à saúde de qualidade. Em 1979, foi criada a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, com um papel importante na história da saúde, porque na época mobilizou várias áreas da saúde, que discutiram sobre as práticas adequadas para a utilização da reforma sanitária. Então, temos a resposta de que esse projeto ganhou, mas o que dá para mencionarmos como os ganhos desse movimento nos dias de hoje? Como se dar a importância desse ocorrido? A vitória desse movimento, como mencionado anteriormente, foi de grande importância para que vivemos o sistema de saúde da atualidade. O movimento que proporcionou a reforma sanitária no Brasil implantou profundas mudanças culturais, políticas e institucionais, com o fim de tornar a saúde um bem público. Trouxe atenção para o melhor saneamento, cuidados de doenças e prevenções a essas doenças, com um grande percentual da população. Através dela, a saúde foi declarada um direito universal e inalienável, independente do sexo, raça, ocupação e outras características sociais ou pessoais, dando impulso para que nascesse com a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, o SUS. Afinal, o lema da reforma sanitária no Brasil foi saúde, direito de todos e dever do Estado. Uma forma de entendermos a potência que é o SUS é comparar com demais sistemas ao redor do mundo. Podemos citar o exemplo dos Estados Unidos, onde basicamente não existe uma saúde pública. Lá, basicamente, existem dois sistemas federais que combinam planos de saúde privados com programas governamentais, que são o Medicare e o Medicaid. Bom, apesar de ser um sistema privado, eles não cobrem grandes procedimentos que demandam de muitos recursos. Enquanto no Brasil, o SUS ele cobre sim, apesar de existir as demoras, existirem as filas, existirem desgastes, não ter material suficiente o tempo inteiro. O SUS ele cobre grandes cirurgias, grandes tratamentos, remédios, coisa que não se encontra facilmente fora do Brasil. E é uma forma de valorizarmos o SUS e apoiarmos para que ele continue esse serviço, que é o que foi proposto pela reforma sanitária, que era permitir que toda uma população tivesse esse acesso, tivesse esse apoio e pudesse desfrutar de uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde de verdade. Então, basicamente, o que acontece no Brasil, o SUS é de necessidade da população, porque por ser um país subdesenvolvido, não tem as mesmas condições de um país desenvolvido. Como comentamos sobre os Estados Unidos, não tem uma política de saúde pública, mas mesmo que eles
não tem uma condição tão baixa, eu vou dizer assim, muitas pessoas evitam de ir no hospital por ser muito caro o sistema de saúde. Então, é um privilégio para o Brasil, por ser um país subdesenvolvido, essa política de saúde pública. Sem o SUS, o país não sei como seria, porque se com o SUS muita gente já não tem acesso, imagina sem o SUS. Um caso que exemplifica a importância da reforma sanitária no Brasil é o caso do apresentador Fausto Silva, que recentemente precisou de um transplante de coração e atiçou debate sobre o funcionamento da doação e transplante de órgãos, porque alguns internautas estavam acusando o apresentador de ter furado a fila de transplante. Porém, não é possível furar a fila de transplante no Brasil, porque no Brasil existe uma lista de espera única que atende tanto os pacientes do SUS quanto os pacientes da rede privada. Portanto, para receber um órgão no Brasil, o potencial receptor deve estar inscrito nessa lista e ter o seu lugar na fila, respeitando conforme a ordem de inscrição. No entanto, existe um caso que pode priorizar, que é o caso de compatibilidade com o órgão ou de gravidade da situação do paciente. Ana Vitória, você pode me falar como a reforma sanitária brasileira impactou na atuação do SUS? Através das políticas de higiene e saúde, viu-se a necessidade de uma atenção maior para as iniciativas de saúde pública. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil naquele ano, o SUS passou a oferecer a todo cidadão brasileiro serviços de saúde de forma gratuita. Antes do SUS, o sistema de saúde no Brasil era fragmentado e excluía grande parte da população, especialmente os mais pobres e vulneráveis. Com a criação desse sistema, garantiu-se o acesso universal à saúde, promoveu a descentralização do sistema e priorizou a participação da comunidade na gestão da saúde, contribuindo para a equidade e qualidade dos serviços de saúde no país. Dentro do SUS, a reforma sanitária brasileira influencia diretamente no controle e na eliminação de doenças por meio da vacinação. Uma das conquistas do SUS também destaca a eliminação de doenças com a vacinação. Por exemplo, na pandemia, que foi cessado a proliferação do vírus depois da criação da vacina, que ajudou a sociedade, já depois de muitas mortes, a evitar que se contaminassem mais ainda. Logicamente que não cessou totalmente, mas já foi uma ajuda para a sociedade. E também tem assistência farmacêutica, por exemplo, em postos de saúde, eles dão muitos medicamentos para a sociedade para evitar que tenham que comprar. O SUS ajuda muito nessa área. E toda essa assistência ao público tem consequência da reforma sanitária. Essa reforma tem que ser reconhecida, mas qual a importância de reconhecer essa reforma? Bom, a reforma sanitária brasileira permanece como um marco fundamental para orientar políticas e práticas de saúde pública no Brasil, promovendo o acesso universal, a equidade, participação social e qualidade nos serviços de saúde. É de suma importância manter a memória desse evento, pois manutenções devem ser feitas ao vermos um desgaste no sistema. Falamos de um marco dos anos 70, 80, de uma sociedade com padrões de vida e acessos diferentes do que se presencia na atualidade em relação aos cuidados com a saúde. A reforma sanitária promoveu a proteção dos direitos humanos, reforçou a importância da saúde como um direito humano fundamental, buscou valorizar os profissionais de saúde e garantir condições adequadas de trabalho que continuam sendo pautas importantes. Promoveu equidade em saúde, buscando reduzir as disparidades socioeconômicas e regionais no acesso aos serviços de saúde e nos indicadores de saúde da população. Pontos que devem ser sempre conduzidos para que não percam e caiam em negligência. Conforme as informações do episódio de hoje, podemos concluir que a reforma sanitária brasileira foi um movimento social que promoveu mudanças significativas no acesso à saúde. Ela provocou mudanças culturais, políticas e institucionais com o fim de tornar a saúde um bem público. Tendo o SUS como um bem valioso da sua vitória, essa conquista foi um marco importante na história do país, representando um avanço significativo na garantia do direito à saúde para todos. Bom, foi uma honra abordar um tema tão importante para a história do nosso país
Mas encerramos aqui o nosso episódio de hoje. Isso mesmo, mas não perca o próximo episódio do nosso projeto, que será Sistema Único de Saúde, o SUS. Não se esqueça também de se inscrever no canal desse projeto, curtir os vídeos dessa série e deixar uma avaliação. Agradecemos a sua participação em mais um episódio aqui do Pod Saúde Mais e até a próxima!